E vamos agora para a última rodada de perguntas para o Ricardo. Se você tem perguntas, a gente vai ler aqui, envia enquanto a gente responde essas daqui sobre nutrição. Ricardo, a Tânia Mello de Recife diz que a quinoa é muito parecida com a aveia. Ela pode usar em que alimentação? Então, você pode usar como um substituto da aveia, sim, mas o valor nutricional dela é um pouco diferente. O teor de fibras dela é bem menor, né? O teor de proteína dela é interessante, vale a pena realmente fazer o uso dela. Mas em casa a gente usa, por exemplo, para fazer tabule. Então a gente coloca no lugar do triguilho, não no lugar da aveia, né? No lugar do triguilho. Às vezes a gente usa também para fazer mingau, né? Já usamos para fazer assado, né? Então você faz no lugar da farinha, entra como fazendo parte ali da massa, né? Daquela torta que você vai fazer de legumes, alguma coisa desse tipo. Então dá para você usar em várias opções. Para poder fazer ela bem temperadinha e rechear tomate também, então a gente faz tomate recheado com quinoa. Muito bom também. Então dá para usar em vários. Essa hora vai dando água na boca, aspectos. viu, Ricardo? Você falando aí dessas comidas. Mas elas são comidas leves, dá para comer à noite. Dá para comer, ok. A Ieda de Campinas pergunta os benefícios do carvão ativado e como usar. E se usar, quanto tempo deve ficar em jejum? E também pergunta sobre a reposição do magnésio. Bom, duas perguntas aí. Magnésio é uma coisa muito importante que a gente precisa falar. Só que quando vai fazer reposição de magnésio, tem algumas pessoas que cometem um erro crasso com relação ao assunto. O que é? Tomar o magnésio próximo da refeição. O magnésio não pode ser tomado junto com as refeições, ele tem que ter 2 horas de distância das refeições. Digamos que a pessoa comeu 7 horas da manhã e vai almoçar meio-dia. Ela vai tomar entre 9 e 10 da manhã. Esse é o horário para ela tomar. Por quê? Porque o magnésio ele precisa estar numa proporção ideal de 2:1 junto com o cálcio. Então, 2 moléculas de cálcio para 1 molécula de magnésio e eu tenho a absorção dos dois. Se eu, por exemplo, coloco o magnésio próximo da refeição, eu mudo essa correlação de 2:1. E aí eu posso aumentar 1:1, por exemplo. E aí dá problema, eu não consigo fazer a absorção do cálcio. Aí eu vou ficar suplementado com magnésio, mas vai me faltar cálcio. Com relação ao carvão, o carvão ele tem muito potencial anti-inflamatório. Quando você, por exemplo, come alguma coisa que te faz mal também, ele ajuda a puxar essas toxinas, né? Então ele pode ser utilizado nessa circunstância. E não tem muito problema de estar próximo da refeição. Próximo, que eu digo antes, depois tem. Por quê? Como ele impede muitas vezes a absorção de alguns fatores que são antinutricionais, coisas que faz mal, ele também acaba impedindo a absorção de vitaminas e minerais. Então, nunca após a refeição. 30 minutos antes da refeição, você pode tomar sem problema nenhum. Mas se você falou que ele é usado muitas vezes para alguma coisa que fez mal, a pessoa comeu e depois vai fazer o uso. Aí ele vai perder as vitaminas e minerais então nesse dia. Então tem que esperar um bom tempo para depois usar. Ok. 2 horas. Gostaria de saber se o amendoim causa algum tipo de alergia. Sim. Isso daí é uma coisa que tem que fazer exame. Então, assim, não dá para dizer, você tem alergia. Tem um teste alérgico, né? Você precisa procurar um profissional, um alergologista. Ele vai solicitar o exame, você vai fazer o teste alérgico e descobrir se você tem algum grau de alergenicidade ao amendoim e a oleaginosas, a castanhas em geral. O amendoim ele causa bastante grau de alergia nas pessoas, sim. E se não tiver, é uma coisa que eu recomendo o consumo. Ele é extremamente proteico, ele tem um óleo de boa qualidade, né? Ele tem um pouco de fibra também, então é interessante. Em casa nós usamos bastante. E aí as pessoas geralmente perguntam, mas e o fungo? Porque tem um fungo chamado de Aspergillus flavus que produz uma toxina chamada de aflatoxina que causa câncer em órgãos moles, né? Mas se fosse assim, a gente não comeria não só amendoim, a gente deixaria de comer feijão, deixaria de comer arroz, deixaria de comer grão de bico, deixaria de comer todos esses grãos que são retirados ali do campo e são armazenados em silo. O problema é no processo de armazenamento no silo, porque você não tem oxigênio e aí esse fungo chamado Aspergillus flavus ele consegue se desenvolver, né? Então esse é o problema. Mas não tendo grau de alergia, consuma amendoim sempre com moderação. Ok. Uma pessoa que não se identificou. Anemia por deficiência na absorção do ferro. Minha esposa tem isso. Posso comer de tudo que é bom para anemia, mas não melhora em nada. O que eu faço? Qual alimento para a vista? Não, aí já é outra pergunta. Tá. Alimento para vista tem que ser vitamina A, né, para cegueira noturna, se esse for o problema. Mas olha só, com relação à anemia, nós temos alguns aspectos importantes a destacar. Primeiro, o ferro, eu tenho ele em 2 versões na natureza, uma chamada de ferro M e a outra chamada de não M. O ferro M é aquele encontrado na carne, né? Então, na carne vermelha você tem o ferro M, um ferro que já está pronto para ser absorvido, diferentemente do ferro que está presente nos vegetais chamado de não M. E esse daí eu preciso consorciá-lo com vitamina C.
Se eu não tiver uma fonte de vitamina C no momento que eu ingiro o ferro, eu não consigo fazer a sua absorção. O ferro M, porém, ele não precisa disso, mas tem algumas pesquisas apontando que ele tem um risco maior de desenvolver o diabetes tipo 1. Então, tem essa ressalva. Mas se mesmo você utilizando a vitamina C ainda não conseguir fazer a absorção do ferro, a única forma de você fazer essa correção é através de infusão. Aí você vai ter que ir numa clínica ou num hospital e eles vão ter que fazer a aplicação do ferro diretamente na tua veia. Por quê? Você não tem a possibilidade aí de fazer a absorção intestinal, mas você tem a possibilidade de colocar direto, dentro do seu vaso sanguíneo e aí o seu corpo vai conseguir fazer a administração dele de maneira normal. Ricardo, para fechar de maneira rápida, que o nosso tempo está corrido, quais são os alimentos que melhoram o sistema imunológico? A pergunta da Flaviane. Tá, a primeira coisa que eu digo, então, é fazer justamente a reposição de lactobacilos. Isso é extremamente importante. O segundo, eu não vou destacar o que é bom, vou destacar justamente aquilo que prejudica, o açúcar. Retire o açúcar e os alimentos refinados da tua mesa. Por quê? Porque tem uma pesquisa que mostra que 70% do sistema imunológico ele é deprimido com o uso do açúcar. Então, não adianta eu comer alimentos que fazem bem e continuar com mal na minha mesa. O que quer dizer 70%? Quer dizer o seguinte, de cada 10 doenças que você não teria comendo açúcar e alimentos refinados, você vai ter 7. Então, abandone isso, faça a reposição de lactobacilos e a coisa está resolvida.